Graça e paz, tudo bem com você? Vamos para a nossa leitura de hoje. Nós estamos no livro de Gênesis, capítulo 40. Ontem nós lemos, né, até a parte em que José foi acusado, né, e enviado para a prisão. 40. José na prisão interpreta dois sonhos. Versículo 1. Passadas essas coisas, toda vez que você ler esse tipo de frase e você não lembrar o que é, volta para você conseguir entender o que você estava lendo, tá? Porque senão fica uma leitura só por ler. Não lembrou? Volta lá, ó. José, capítulo 39. José na casa de Potifar. Para você se lembrar da história. Então, o que aconteceu? Passadas essas coisas. Que coisas? Quando José foi injustiçado e mandado para prisão, tá? Então, passadas essas coisas, que coisas? Quando José foi injustiçado e preso, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los. Aqui ele manda prendê-los e não é descrito o que eles fizeram, só está escrito que ofenderam o seu senhor. O copeiro era aquela pessoa que entregava o alimento diretamente na mão, né, do faraó. Então, ele experimentava, tudo que ele dava antes de dar para faraó, ele experimentava o que ele estava dando. Então, era um cargo muito importante e super perigoso, né? Porque passava tudo por ele. E o padeiro-chefe é aquele que cozinhava ali para ele. E mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José. Lembra que ontem a gente leu? E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E mesmo dentro da prisão, ele fez as coisas ali com excelência. E tudo ficou aos cuidados dele. Lembram disso? Então aqui é a mesma coisa. Ó. Os dois foram presos e deixados aos cuidados de José, para que o servisse e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Ou seja, José, ele tinha sensibilidade, ele olhava para o outro. Lembra que eu falei ontem? Mesmo, independente do lugar que você esteja, faça as coisas com excelência, que é a mesma coisa. José estava na prisão, mas mesmo na prisão ele conseguiu ver preocupação nesses homens. Ou seja, ele estava atento, né? Ele estava sensível ao que estava acontecendo. Versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com eles no cárcere, na casa do seu senhor. Então José pergunta aí para eles: por que vocês estão com a cara triste hoje? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem os interprete. Então, mesmo no lugar que eles estão, que é na cadeia, não importa o lugar, né? Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Aqui é o que José faz, né? Por que vocês estão com essa cara triste hoje? Então, José tem empatia, eles colocam no lugar deles. E eles falam que tiveram um sonho e não tem quem me interprete. Então, eles estavam ali angustiados com esse sonho, né? José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi no copo de Faraó, e o entreguei a Faraó. Então esse foi o sonho dele. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era o seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito a Faraó. E me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então aqui ele fala que ele foi roubado, né? Que os irmãos dele tiraram ele de onde ele estava, venderam ele, e ele não fez nada para estar preso. Ele realmente era uma pessoa inocente, né? E aqui a gente tira uma lição, né? Seja bondoso, lembre-se de mim. Essas são as frases de José aqui, né? Seja bondoso, lembre-se de mim. Nem sempre receberemos o que esperamos, mas pode estar nos planos de Deus. Então aqui, José pede para ele: lembre-se de mim, seja bondoso. Mas para frente a gente vai ver o que acontece. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida, que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: essa é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão da sua carne. Então ele passa a contar o sonho porque ele viu que aqui a interpretação foi boa. Ele disse que o copeiro seria restabelecido no seu cargo, né? Que ele iria voltar a cumprir a função que ele tinha lá antigamente. E aí ele, vendo que a interpretação foi boa, contou o sonho a José. E José fala que Faraó vai mandar cortar a cabeça dele. Versículo 20. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Aconteceu exatamente como José disse que iria acontecer. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Então lembra aqui, né, o que ele falou? Lembre-se de mim, seja bondoso. Porém, se ele se lembrasse nesse momento de José,
ele não teria o futuro que ele teve. Então, tudo que a gente passa, tudo que acontece na nossa vida está no plano de Deus. Então, depois a gente vai ver, né, que no capítulo 41 em diante, né, vão acontecer tantas coisas com José. E se ele tivesse se lembrado de José nesse dia, talvez não teria acontecido tudo o que aconteceu e ele não teria subido tanto de cargo e sido tão abençoado como ele foi. Então, tudo que a gente passa está nos planos de Deus. Temos que ter essa convicção. Nada é por acaso, tudo faz parte de um propósito. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos estar aqui amanhã novamente para ler mais uma porção da palavra, se assim o Senhor permitir. Fique aí comigo e vamos crescendo juntos na palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.